Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Filadélfia. Estamos começando mais esta semana, esta quarta-feira, e vamos hoje continuar aí falando um pouco sobre a interpretação da Bíblia. Então vamos começar fazendo uma oração. Amém? Vamos Amém. orar. Senhor meu Deus e Pai, santo e excelso é o teu nome. Nós te adoramos, Senhor. Adoramos porque, de fato, o Senhor é um Deus zeloso, um Deus misericordioso, e nós reconhecemos a nossa pequenez diante da tua soberania. Então, nesta hora, Pai, fala conosco, usa o teu servo Fábio, que vai trazer aí a elucidação destes textos, e que ele possa, Senhor Jesus, ser usado por ti, Senhor, para falar, Senhor Jesus, as verdades do teu evangelho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor dá e que tenhamos êxito aqui naquilo que decidimos fazer aqui. Não falemos de nós mesmos, mas seja a tua palavra agindo nesta hora. Assim eu oro em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Só pedir para os irmãos aí desligarem o áudio. Se isso não tivesse acontecido, Acho que minha sogra deixou o áudio ligado aí, ó. Vou desativar seu som. A fundação do ABC, Oh, fica assistindo Gênesis, mulher, na hora da lição. Brincadeira. Vamos lá, meus amados, tirando as brincadeiras de lá, sejam todos muito bem-vindos, presbítero Fábio, irmã Marlise, Ilanda, irmã Miriam. E agora eu vou passar a palavra para o presbítero Fábio e vamos começar então a lição de número 4, como interpretar a Bíblia. É contigo, meu amado. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui hoje mais uma vez para compartilhar, né, da palavra de Deus, e hoje falaremos um pouco a respeito da interpretação da Bíblia. Como interpretar a Bíblia? Claro que a gente vai falar alguns princípios básicos, né? E mesmo esses princípios básicos serão divididos em 3 etapas, né? Conforme eu já conversei com o pastor, essa lição ela foi dividida em 3 partes, e são princípios básicos, mas que são de suma importância para nós, né? Porque às vezes a gente não tem assim em mente a ideia do quão importante é ter uma interpretação correta e exata da Bíblia, né? Mas aí eu vou destacar alguns pontos aqui que serão interessantes para a gente ficar um pouco mais atento, um pouco mais alerta, desenvolver um pouco o interesse pela pesquisa, né? Porque o que normalmente a gente vê no meio evangélico hoje, no meio cristão? As pessoas já querem as coisas prontas já, né? Já querem que o pastor já traga uma solução para um determinado problema, para uma determinada situação, quer que a situação já seja resolvida e não se preocupa em ir até a palavra e procurar na palavra, né, respostas. E às vezes a pessoa não sabe como fazer isso. Nós vamos ver que teve uma pessoa na Bíblia que teve várias, né? Mas a Bíblia destaca uma, e nós vamos falar hoje aqui, que não sabia como acessar, né, as escrituras. Lia, mas não compreendia. Mais para frente eu vou falar quem que é. Mas eu gostaria de iniciar lendo 2 Timóteo 2,15. Não sei se o pastor vai disponibilizar aí, mas diz assim, na versão que está aqui na revista, é uma versão mais contemporânea, né? Diz: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, porém que ensina corretamente a mensagem da verdade.
Eu gosto também da outra versão, né, da versão corrigida, que fala que a gente precisa manejar bem a palavra. Eu vou ler também nessa outra versão, os irmãos acompanham aí. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, isso é um requisito da Bíblia. Deus, através dos seus servos, está nos orientando a sermos, a manejarmos bem a palavra da verdade. Então, é preciso aprender a manejar a palavra. Então, a palavra, ela não é só para ficar na estante ali, no Salmo 23, né? No Salmos 91, e ficar ali de enfeite, né? A palavra, ela precisa ser pesquisada, né? Eu até lembro daquela passagem do profeta que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E uma das formas de buscar a Deus é pesquisando na palavra, né? Se não fosse pela dedicação e pesquisa de muitos homens e mulheres de Deus, hoje nós não teríamos, né, a verdade, nós não teríamos conhecimento da palavra como nós temos hoje. Então a gente precisa agradecer a Deus que ao longo da história levantou pessoas sérias, compromissadas, né, e que fizeram por onde preservar a sã doutrina. Existem muitos equívocos na interpretação da Bíblia. Muitas coisas, quase todas as seitas, os irmãos estão ouvindo bem, né? Quase todas as seitas, elas surgem de uma má interpretação da Bíblia, né? Então, você vê, os mormons têm uma interpretação equivocada da Bíblia, você vê que as testemunhas de Jeová têm interpretação equivocada da Bíblia, mas partiram da Bíblia para desenvolver interpretações de acordo com as suas necessidades, objetivos, e enfim, né? Mas a maioria das seitas, elas nascem, né? As heresias também, de uma má interpretação da Bíblia, de uma interpretação equivocada da Bíblia. Então, tem muita gente indo aí para o abismo, para a perdição, para a destruição, né? Por causa de uma interpretação errada, equivocada da Bíblia. Que Deus falou, dizendo que Deus falou coisas que Deus não falou. Então, vamos lá. A vontade de Deus é que nós entendamos, compreendamos a Bíblia de uma forma clara, né? É desejo de Deus que a Bíblia seja compreensível, né? Que ela seja acessível às pessoas e que as pessoas entendam aquilo que está lendo. Então, é um desejo de Deus, é uma vontade de Deus, né? Porque só através da boa interpretação da Bíblia é que a gente vai entender as questões a respeito das doutrinas, a respeito de Deus, do homem, do pecado, da salvação, de Jesus Cristo, o Espírito Santo, porque a Bíblia fala sobre cada uma, sobre tudo isso. E é bem explicado, é bem planejada. A Bíblia ela foi muito bem planejada. E ela foi planejada por Deus, que usou homens, né, num período aí de 1.600 anos para escreverem a Bíblia. E a Bíblia ela tem uma continuidade perfeita. De Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que ela tem uma continuidade perfeita. Ela não se perdeu com o tempo, com os anos, né? Não houve distorções, né? E uma coisa, a Bíblia é verdadeira, ela é clara, ela não esconde nada, né? Até aqueles homens assim
Davi, por exemplo, que foi um grande homem de Deus, né? Uma pessoa fantástica que Deus levantou para governar Israel. A Bíblia não omite os pecados de Davi, as angústias de Davi, as dúvidas de Davi, né? Então a Bíblia ela é muito clara, muito objetiva, né? E muito verdadeira. Mas é preciso muito cuidado para interpretar a Bíblia. Quando nós falamos de interpretação da Bíblia, nós estamos falando de hermenêutica. Hermenêutica é uma palavra que significa explicar, interpretar, traduzir e falar com clareza, né? Então, quando você está traduzindo um texto, você está aplicando essa ferramenta de hermenêutica para traduzir esse texto, seja independente da língua que você esteja traduzindo, né? É como se a hermenêutica, você imagina ela como uma lupa. Então você tem letras bem pequenininhas, quase que ilegíveis, e de repente você pega uma lupa e amplia isso, e aquilo fica mais claro para a sua visão. Então a hermenêutica ela é uma ciência que estuda os princípios, as leis e os métodos de interpretação da Bíblia, né? A hermenêutica é um método de pesquisa, né? Tem uma máxima que a gente costuma dizer, né, que a gente vai inclusive ver na próxima lição, que é a questão da Bíblia interpretar a própria Bíblia, né? Então, é um perigo muito grande quando a gente decide interpretar a Bíblia, os textos bíblicos, os versículos bíblicos, de forma isolada. Então, eu pego um versículo qualquer aqui, né, totalmente fora do contexto que nós estamos vivendo hoje, e aí a gente aplica, contextualiza isso, né, sem levar em consideração a época que aquele versículo foi escrito, para quem aquele texto bíblico foi escrito, o contexto que eles estavam vivendo, a cultura, os costumes. E aí, é claro que se nós não fizermos este exercício de usar a própria Bíblia para interpretar ela mesma, de tentar procurar o contexto, ver onde mais Deus está falando a respeito daquilo em outros livros da Bíblia, né? Se a gente não fizer esse exercício, a gente vai trazer uma mensagem equivocada para o nosso tempo, né? Então, por isso que a gente vê aí igrejas, seitas, utilizando métodos aí que foram utilizados lá na época de Jesus, porque era costume da época, né? Porque eles tinham uma cultura, eles tinham um costume, né? E hoje a gente vê algumas igrejas implantando os mesmos costumes, os mesmos hábitos, porque fez uma interpretação equivocada da Bíblia, sem levar em consideração a época, né, o tempo que aquilo foi escrito. Então, nós precisamos reconhecer que é um perigo a interpretação isolada. Eu quero dar um exemplo. Tem um versículo na Bíblia que está lá no Evangelho, João 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Algumas versões vão dizer que o Verbo andava com Deus, o Verbo era Deus. Na versão da Bíblia das Testemunhas de Jeová, está escrito assim: no princípio era o Verbo, ou a palavra, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. E aí escrito em letra minúscula. Escrito em letra minúscula. O Verbo era um Deus, né? O que isso significa? Parece que é mudaram só uma palavrinha ali, né? Uma coisa simples. No entanto, essa mudança nesse versículo de duas linhas, né? Altera totalmente a questão da deidade de Jesus.
Porque as testemunhas de Jeová não reconhecem que Jesus é Deus. Nós reconhecemos que Jesus é Deus. Então, lá, o texto, na visão deles, está dizendo que Jesus estava com Deus e que ele era um Deus, mas um Deus pequenininho, né? Um deusinho, um rei. Jesus não é o Deus, né? O rei dos reis e o senhor dos senhores, como ele é para nós. Então, partiu da onde? De uma interpretação equivocada da Bíblia, né? Então, na verdade, o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E o verbo, ele é Jesus, e Jesus é Deus, né? Nós reconhecemos que Jesus é Deus, mas olha o perigo que é a gente trocar uma palavra, uma letra, tirar de contexto uma frase, né? Então é muito perigoso. Existe uma necessidade de se exercer a hermenêutica, justamente para não cair nesses problemas, né? E porque o homem ele é pecador. Então o homem ele é pecado, ele vem do pecado. O pecado ele obscureceu o entendimento do homem, né? Isso está escrito em 2 Coríntios 4:4. E essa questão do pecado, o homem tem uma tendência pecaminosa. E às vezes, por ganância, por querer tirar proveito de alguma situação. Por exemplo, hoje, a gente vê muitas igrejas, né, na mídia que exploram a fé dos irmãos, né? E essas igrejas, esses pastores que são lobos, para mim são lobos transvestidos de ovelhas, eles utilizam a palavra, né? Eles distorcem um pouco, distorcem muito, né, a palavra para defender os seus interesses próprios, né? Então aí desenvolvem campanhas para arrecadação de fundo, as pessoas levam tudo o que tem gente que entrega até o que não tem para a igreja, né? E então é complicado. E aí nós temos essa questão do homem também. Então, além do pecado que às vezes impulsiona o homem, né, a levar a interpretação equivocada da Bíblia para defender os seus próprios interesses, há também a questão do próprio homem dentro da sua diversidade, né? Porque nós somos diferentes. Sendo diferentes, nós temos pontos de vistas diferente, perspectiva diferente, cultura diferente. Então, uma pessoa que vem de uma tribo indígena, que tem uma cultura, né, de adoração à natureza, à, ela vai ter dificuldade para entender, para compreender algumas questões da Bíblia, né? O ateu, né? Então, existem ponto de vista diferentes, perspectivas diferentes também, e a questão da relatividade. Tem uma frase que diz assim: um fio de cabelo na cabeça é pouco, na sopa é muito. Então, depende de como as coisas são relativas, né? E na questão da Bíblia, tentar entender a Bíblia na sua essência, para evitar que o homem interprete a Bíblia a partir, né, da sua perspectiva, a partir da sua ótica, né? Porque cada pessoa tem uma perspectiva diferente da situação, né? Então, é muito importante prestar atenção nisso. E tem a questão da Bíblia mesmo, né? A interpretação da Bíblia está correta? Será que realmente Deus disse aquilo que
fulano de tal disse. Então, hoje você vê muito isso, né? Deus disse isso, Deus disse aquilo, Deus falou não sei o quê, Deus tal. Mas o que diz a Bíblia a respeito disso, né? Aí quando você vai ver na Bíblia, você encontra um Deus que jamais falaria aquilo, né? Hitler, por exemplo, ele era um homem que ele era cristão. Então, tudo que ele fez sendo um cristão, né? Agora, o que ele fez foi vontade de Deus, o que ele fez, a Bíblia dá anuência para as atitudes, para tudo aquilo que aconteceu, né, nesse período da história, no nazismo. Então, a Bíblia, ela, se você interpretar ela de forma equivocada, ela pode te levar a matar outras pessoas, a ser um genocida, a ser um assassino, né? Porque é uma arma muito poderosa, a Bíblia, né? E existe um peso quando você diz é a palavra de Deus, é Deus quem está dizendo, é Deus quem está falando, né? E pensando nisso, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele foi alguém que teve muito zelo pela palavra, né? Por isso que ele disse que a gente precisa manejar bem a palavra, né? Então, ele tinha um cuidado especial, né, por essa questão. Então, ele contribuiu muito, né, na questão da doutrina das igrejas, né, das orientações às igrejas, e ele tinha um zelo muito forte pela, pela, pela palavra de Deus, né? E a gente também precisa ter esse cuidado, né? A gente não pode relaxar nisso, né? O pastor falou, né? Você ouviu alguém falando alguma coisa da Bíblia? Vá na sua Bíblia, pesquise, confirme, né? Não é porque você acha que o pastor vai mentir, não, não é por causa disso. É até para você reforçar aquele conhecimento, né, na sua mente, no seu coração, né? Isso não é trocar nome de profeta, que às vezes acontece, né? Você fala que foi Elias e foi Eliseu. Quem que nunca confundiu Elias e Eliseu na Bíblia, sendo que porque a história deles é muito parecida, né? A vivência, as experiências que eles tiveram são bem semelhantes, né? Mas não é só isso. Não é só você errar o nome de um profeta. É você trocar o sentido daquelas palavras, né? Então a Bíblia hoje tem muitas versões e que facilita o entendimento. Tem versão para a mulher, tem versão para o homem, tem a versão do ministro, tem a versão do adolescente, né? Então, que foram feitas com o cuidado de tentar ao máximo preservar a originalidade do texto. É claro que se perde muito, tá? Toda vez que a Bíblia é traduzida para uma língua, é contextualizada, é, é, acaba se perdendo alguma coisa, né? Até porque tem palavras que no hebraico, no grego, não tem tradução para o português, não tem tradução para o inglês, né? Então é um cuidado muito grande que pessoas estão tendo, pessoas sérias tiveram e ainda têm, de preservar ao máximo, né, o sentido original do texto, aquilo que realmente a Bíblia está querendo dizer sobre cada assunto, sobre cada situação, né? E é maravilhoso isso, né? Esse trabalho de Deus em preservar a sua palavra. E aí eu gostaria de falar daquele sujeito que estava tentando entender a Bíblia e não conseguia. E eu vou ler, então, em Atos, capítulo 8,
do versículo 26 até o versículo 40, que conta a história de Filipe e o eunuco, né? Atos 8, 26, do 26 ao 40, que diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e se foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Também. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. E então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. E então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de algum outro? E então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então mandou para o carro ambos descerem a água, mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se bom. E aí continua. Veja que interessante, o Espírito de Deus, então, de uma forma sobrenatural, né, tocou no coração de Filipe, e Filipe foi, ao encontro do eunuco. E encontrando o eunuco, ele estava lendo a palavra, só que ele não estava entendendo nada. Ele lia e não entendia. E aí Filipe perguntou: mas você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: não estou entendendo. Como eu vou entender se não tem alguém para me explicar? E aí ele estava lendo uma palavra messiânica, né? Uma profecia messiânica. E aí, então, Filipe entrou, né, com a pregação do evangelho, trouxe aquele texto, né, até os dias de Jesus, e ele fez a ligação entre o que ele estava lendo com Jesus, que Jesus era o prometido, né? E aí, afinal de contas, o eunuco acabou aceitando e reconhecendo que Jesus Cristo, ele é o Senhor, né? Ele é o Messias, o Salvador, e ele até quis ser batizado. Foi um desejo do seu coração, né? Então, só ler a Bíblia não é compreender, né? Então, é preciso dedicação. Tem muito crente que é preguiçoso, tem preguiça de ler a Bíblia, e às vezes lê, mas tem preguiça de interpretar também, de pesquisar, né? Hoje a gente tem uma facilidade tão grande, porque já tem referências bíblicas, tem Bíblias de estudo, já tem Bíblia que tem tudo mastigadinho, né? Comentário versículo por versículo. Então, vamos deixar um pouquinho, né, a preguiça de lado, né, e aplicar-nos, né, na pesquisa da Bíblia. Na pesquisa da Bíblia. Eu admiro os irmãos antigos, meu avô,
por exemplo, que mesmo sem muito estudo, ele pesquisava a Bíblia. Então, eu sempre chegava na casa dos meus avós, né, e via meu avô com a Bíblia em cima da mesa, estudando as lições da escola bíblica, estudando os profetas, né? E ele tinha dicionário bíblico, ele pesquisava no dicionário. Da mesma forma, eu sei que o seu José Cornélio também é assim, tem muito zelo e muito afinco pela palavra, pela manutenção da palavra, e isso é importante, importante, né? A orientação adequada ajuda as pessoas a interpretar aquilo que leem da Bíblia, né? Então, além de você pesquisa, você melhora o seu conhecimento da Bíblia, seu entendimento, mas você também, mas Deus também te usa para você esclarecer as dúvidas de outras pessoas, assim como aconteceu com Filipe e o eunuco, né? Então, quando eu estiver manejando bem a palavra da verdade, Deus vai me usar para que eu ajude a elucidar a mente de outras pessoas que estão confusas, que estão perdidas, que estão desorientadas e que estão tendo muitas vezes uma interpretação errada da Bíblia porque alguém falou, né? Porque ouviu em algum lugar, porque um pastor X falou, né? E quando que Deus realmente não falou nada. Então, eu quero encerrar por aqui, né? Está dentro do nosso tempo programado. Que Deus abençoe os irmãos. Eu não vou prolongar muito, até porque com a questão da quimio, a minha voz fica muito fraca, a minha garganta, a minha boca, a minha língua fica muito sensível, então até muda um pouco a minha dicção. Espero que isso não tenha prejudicado o entendimento dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e retorno a palavra ao pastor da igreja. Amém, amém. Amém, Uma amém. palavra. Foi muito bom, irmãos. Muito Deus te bom abençoe, poder Fábio. Amém. elucidar essas questões, né? Porque de fato a gente fica naquela preocupação, como o próprio presbítero falou, né? De achar que nós somos os detentores da palavra, a palavra é do Senhor, né, Fábio? E que bom que a gente pode elucidar através destas mensagens aí. E Fábio é estudioso também da teologia, vai poder nos ajudar bastante nessas lições. Vamos encerrar a nossa lição de hoje. Quero encerrar com uma oração. Vou pedir ao irmão José Cornélio, o presbítero José Cornélio, que libere o seu microfone. Vamos orar para a gente encerrar. Fábio, obrigado, viu? Deus abençoe sua vida. Oremos. Grandioso Deus, mais uma vez, te agradecemos, ó Pai, pela palavra desta noite, pela interpretação, que o Senhor mantenha, Senhor, na mente, no coração do teu servo, presbítero Fábio, e de todos nós, o entendimento da necessidade que temos de conhecer cada vez mais a tua santa palavra. E que possamos, ó Pai, estar dispostos a estudar, a ouvir, a buscar entender, ó Deus, e tirar nossas dúvidas, porque sei que através desses momentos o teu Santo Espírito nos ensina, nos orienta e nos dá, ó Deus, a direção. Abençoa cada um que participou, aqueles que não puderam participar, ó Deus, mas que recebam o toque do teu amor, da tua glória, da tua misericórdia, ó Pai. Obrigado, Pai. Mais uma vez eu te digo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, meus amados. Fiquem na paz e até breve. Até a próxima Escola Amém. Bíblica Filadélfia.